Oi meninos, bom, vamos seguir aí com o nosso cronograma da semana e hoje nós vamos fazer a nossa aula que seria de geometria, né? Mas como a gente já conversou, nessa semana estamos trabalhando com as provas do Coluna, então nem sempre está dando para dividir com exatidão entre álgebra e geometria aí direitinho para vocês. Bom, estamos fazendo aí essa semana a correção da prova de 2019 que vocês tentaram fazer e hoje a gente vai fazer da 16 a 20 aí, terminar essas questões, tá? Terça a gente fez de 11 a 15 e hoje de 16 a 20. Então vamos lá, pegar na questão 16. A questão 16 ela fala o seguinte, olha, sabe-se que os coeficientes inteiros A e B, da equação x ao quadrado mais ax mais b igual a zero são exatamente as suas raízes reais. É correto afirmar que os possíveis valores de b são... Então eu tenho aqui uma equação de segundo grau e falou que o coeficiente a e o coeficiente b são exatamente as raízes. Então eu posso, por exemplo, dizer, porque isso não vai afetar assim, meu raciocínio, que o A é o x1 e o B é o x2, a primeira raiz e a segunda raiz. Então é isso que a gente tem aqui. E eu quero saber os possíveis valores de B. Gente, vocês estudaram a equação de segundo grau, mas eu não sei como é que ficou aí o nível de aprendizado de vocês, o que vocês viram, o que vocês não viram, porque aqui no cursinho a gente não chegou a falar disso. Mas eu tenho aqui a estrutura da equação do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c, os três coeficientes. O coeficiente b aqui está sendo chamado de A maiúsculo e o c de B maiúsculo, tá? E eu sei também que quando eu tenho uma equação do segundo grau, onde o a vale 1, nesse aqui, o coeficiente a, que é o número que acompanha o x ao quadrado, vale 1. Eu tenho aqui 1x ao quadrado. Essa equação, ela pode ser escrita dessa forma aqui, olha, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Qualquer equação onde o a vale 1, o coeficiente do a, o número que acompanha o x ao quadrado vale 1, eu posso escrevê-la nessa forma aqui, ó, x ao quadrado menos sx mais p. O que significa esse s e esse p? Esse s significa soma das raízes. E o p significa produto das raízes. Produto das raízes. Então, S é soma das raízes e P é produto das raízes. Significa, então, que essa equação aqui, né, que tem o A valendo 1, o A é a soma das raízes e o B é o produto das raízes. Não é verdade? Eu posso somar as raízes, é fazer isso aqui, ó, x1 mais x2 é igual a soma. A primeira raiz mais a segunda raiz é igual a soma. Neste exercício, eu estou chamando a primeira raiz de a, então eu posso dizer que a mais, eu estou chamando a segunda raiz de b, mais b é igual a soma. O que é a soma? É esse número que está aqui no meio, acompanhando o x. Quem é o número que está aqui no meio, acompanhando o x? É o A. Mas observe um detalhe muito importante. Nessa fórmula aqui eu tenho menos sx. Não é aleatório não, tá? É obrigatório. É menos sx. Na equação eu tenho mais ax. Para o menos virar mais, eu tenho que ter tido encontro de sinais negativos, né? Menos vezes menos. Então significa que o A é negativo. Então A mais B é igual a menos A. Porque menos vezes menos vai virar o mais ali, o A vai ficar positivo. Correto?
Agora vamos pensar no produto. Produto é multiplicar x' vezes x duas linhas, que é igual ao produto. X', nessa equação eu estou chamando de A. X duas linhas, nessa equação eu estou chamando de B. E o produto é o número que fica sozinho, né, o terceiro ali, que está representado por B. Então, para essa equação, eu tenho que A mais B é igual a menos A, e eu tenho que A vezes B é igual a B. Eu tenho isso aqui. Se eu isolar o A nessa primeira equação aqui, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar A, vou passar esse A para cá, mais A é igual a menos B. Passei o B para lá. A mais A, 2A igual a menos B. A, então, é igual a menos B. Esse 2 que está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Então, eu encontrei que o A é igual a menos B sobre 2. Sabendo disso, eu vou substituir esse A aqui, ó. Eu vou trocar ele nessa equação. Para quê? Para eu ter só B e determinar o que eu quero saber o valor de B. Então, eu vou pegar aqui, ó. No lugar do A, eu vou colocar menos B sobre 2 vezes B, que é igual a B. Menos B sobre 2 vezes B é igual a B. B vezes B menos B ao quadrado sobre 2, que é igual a B. Deixa eu passar para cá. Ó, vamos trocar de lado aqui, ó. Vai ficar menos B ao quadrado sobre 2. Este B aqui... Aliás, antes de trocar de lado, vamos multiplicar cruzado. Bobagem, vamos facilitar a nossa vida. B ao quadrado vezes 1 menos B ao quadrado. B vezes 2, 2B. Então, menos B ao quadrado é igual a 2B. Menos B ao quadrado menos 2B é igual a 0. Eu tenho aqui uma equação de segundo grau incompleta. Ela tem A, ela tem B, ela não tem C. Só com o B, que é a letra que eu quero saber. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer delta, fazer Bhaskara e encontrar o B. Mas não preciso fazer isso, porque essa equação aqui é incompleta. Eu vou fazer uma fatoração aqui e vou colocar o fator comum em evidência. O que é que eles têm em comum? B. Então, eu vou colocar o B em evidência. Menos B ao quadrado dividido por B, menos B, né? Porque B vezes menos B, B ao quadrado. Menos 2B dividido por B, menos 2, igual a 0. Isso aqui é um produto. Para uma multiplicação ser igual a 0, um dos termos tem que ser 0. Ou este, né? Porque senão não vai dar certo. Então, vamos estudar as duas possibilidades. Primeiro, B igual a 0. É uma possibilidade. O B ser igual a 0, porque eu vou ter 0 vezes alguma coisa que vai dar 0. Agora, a segunda possibilidade, menos B, fazer até aqui do lado, menos B, menos 2 igual a 0. Menos B menos 2 igual a 0, menos B é igual a 2, né? Trocou de lado, ficou positivo. Multiplica por menos 1, porque a letra está negativa. B é igual a menos 2. Então, encontrei, olha, 0 e menos 2 são os valores para B. Então, qual letra que a gente marca aí? Quais são os possíveis valores para B? 0 ou menos 2 é letra B também. Então, os valores de B estão na letra B, tudo B. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer 17. Questão 17. Então, vamos para a questão 17. A questão 17 ela já é uma questão mais tranquila. Essa 16 aqui, que a gente acabou de fazer, foi uma das questões mais enjoadas que eu achei dessa prova. A 12, que a gente fez na terça-feira, que é aquela do aniversário lá da Sabrina, e essa 16 foram as duas mais chatinhas que eu achei aí de trabalhar. Essas outras são mais tranquilas. A 17 fala assim, ó,
Foi realizada uma pesquisa na cidade de Viçosa para saber quais os doces preferidos pelas pessoas. Elas podiam optar por goiabada, doce de leite, doce em calda, cocada, pé de moleque, pavê ou outros doces. O gráfico abaixo mostra o resultado do número de pessoas que escolheram um determinado tipo de doce e aquelas que escolheram outros doces. Então a gente tem um gráfico de pizza aí, né? Que mostra, que 20 pessoas gostam de goiabada, 16 de doce de leite, 12 de doce em calda, 8 de cocada, 8 de pé de moleque, 4 de pavê e outros não têm o valor. Sabendo que cada pessoa podia escolher somente um tipo de doce e que 3/20 do total de pessoas que responderam à pesquisa escolheram outros tipos de doce, é correto afirmar que... Então, primeira coisa, vamos descobrir quem escolheu outros tipos de doce. Então, eu sei que cada pessoa podia escolher um tipo de doce e que 3/20 do total de pessoas escolheram outros tipos de doces. 3/20 do total. Eu não sei quanto é esse total. Mas o que eu sei? Olha, eu sei que 20 pessoas escolheram goiabada, mais 16 pessoas escolheram doce de leite, 12 pessoas escolheram doce em calda, 8 pessoas cocada, 8 pé de moleque, 4 pavê. Eu sei que 3/20 escolheram outros doces, 3/20 do total. Vamos chamar esse total de x? Então eu vou ter mais 3x sobre 20. 3/20 de x, né? É só multiplicar. Isso tudo vai gerar o total de pessoas. Eu estou chamando o total de x. Então eu tenho aqui uma equação para descobrir o total de pessoas. 20 mais 16, 36, com mais 12, 48, 48 com mais 8, 56, 56 mais 8, 64, 64 mais 4, 68. 68 mais 3x sobre 20 é igual a x. Tirando o mínimo disso aqui, vai dar 20. 20 vezes 68 dá 0, 16 vai 1, 112, 1.360. Mais 3x mais 20, igual a 20x. Corto o mínimo, que eu tirei o mínimo dos dois lados da igualdade. 1.360 é igual a 20x. Esse 3x que está positivo passa para o outro lado negativo. 1.360 é igual a 20x menos 3x, 17x. X, então, é igual a 1.360 dividido por 17. 1.360 dividido por 17, eu já fiz isso aqui, já vou adiantar para a gente, né? Isso aqui dá, cadê? 80. Então, 80 pessoas participaram da pesquisa. Vamos voltar no outros? Outros era 3 vezes 80 dividido por 20. Corta 0 com 0. 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 2, 12. Então, 12 pessoas escolheram outros doces. Não escolheram aí o que estava escrito nas opções. Goiabada, escolheram outra coisa. 12 pessoas. Agora a gente pode responder a pergunta, finalmente. Na letra A fala o seguinte: do total de entrevistado, dos 80 entrevistados, 25% representa doce de leite e doce em calda. Doce de leite é 16. Doce em calda é 12.
16 mais 12, eu tenho aqui 28. 28 pessoas. Do total de entrevistados, 25% representam doce de leite e doce em calda. 25% de 80, né, gente? 25% de 80. Quanto que é 25% de 80? É só pegar o 80, dividir ele por 4. Dá 20. 28 e 20. Não é a mesma coisa. Então não é a letra A que a gente vai marcar, não. Letra B. Os que preferem pavê, as 4 pessoas que gostam de pavê, representam 12% do total de entrevistados. 4 pessoas gostam de pavê, 80 pessoas foram entrevistadas. 80x é igual a 400. X é igual a 400 dividido por 80. Corta 0 com 0. X é igual a 5%. Então, as 4 pessoas representam 5% e não 12%. Letra C. 16% dos entrevistados responderam que não gostam de nenhum dos doces citados. Não gosto de goiabada, nem de doce de leite, nem de doce em calda, nem de cocada, nem de pé de moleque, nem de pavê. Não gosta de nenhum desses. Gosta de outros. Quantas pessoas gostam de outros doces? 12 pessoas. 12 pessoas representam uma porcentagem que eu não sei. 80 pessoas representam 100%. 80x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 80. Corta 0 com 0. X é igual a 120 dividido por 8 dá 15%. Então, quem gosta de outros doces são 15%, não 16%. Eu fiquei sem espaço aqui, mas eu também nem preciso fazer a conta, né? A letra A está errada. A letra B está errada. A letra C está errada. Qual a opção que a gente marca? A gente marca letra D, né? As outras estão todas erradas, mas só a título de esclarecimento, printou aqui, viu o cálculo para eu poder apagar? Vou apagar. A letra D, ela fala o seguinte: 45% dos entrevistados preferem goiabada ou doce de leite. Goiabada ou doce de leite, então as duas coisas me atendem. Goiabada é 20, doce de leite é 16. 20 mais 16, 36 pessoas. X, 80 pessoas, 100%. Então é só fazer uma regra de 3 de novo. 80x é igual a 3.600. X é igual a 3.600 dividido por 80. Cortou 0 com 0. X é igual a 360 dividido por 8. Isso vai dar 4, vai sobrar 4 ali de novo, 45%. Que é a opção da letra D. Então a letra D realmente está correta. Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer a 18. Questão 18. A questão 18 fala assim, olha: em exatas 5 noites, Felipe conseguiu ler 120 páginas de um livro. Para isso, ele adotou a seguinte estratégia de leitura. Em cada noite, a partir da segunda, ele lia 3 páginas a mais do que havia lido no dia anterior. É correto afirmar que o número de páginas que Felipe leu na 4ª noite é um número. Então, o que aconteceu? No primeiro dia, ele leu uma determinada quantidade de páginas que eu não sei quanto foi. E aí ele fez uma regrinha: amanhã eu vou ler 3 páginas a mais. Então, se eu li 10 hoje, amanhã eu vou ler 13. Se eu li 20, 23, alguma coisa desse gênero. Ele aumentava 3, sempre assim. No primeiro dia ele leu X. Aumentar 3, adicionar 3. No segundo dia, então ele vai ler X mais 3. No terceiro dia ele vai ler X mais 3 mais 3, mais 6. No quarto dia, X mais 9. E no quinto dia, X mais 12. Sempre aumentando de 3 em 3.
Então, 0, 3, 6, 9, 12, correto? A pergunta do exercício é essa aqui, ó. Quanto vale isso aqui? Quer saber quanto dá esse x mais 9, o quarto dia. O que eu sei? Que as páginas do primeiro dia, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto juntas são 120. Então, x mais 3, mais x mais 6, mais x mais 9, mais x mais 12 é igual a 120. X mais x mais x mais x mais x, 5x. 3 mais 6, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 12, 30. 30 é igual a 120. 5x é igual a 120 menos 30, né? Troca de lado, troca o sinal. 5x é igual a 120 menos 30 igual a 90. X é igual a 90 dividido por 5. 90 dividido por 5 é igual a 18 páginas. Então, x é 18 páginas. No primeiro dia, ele leu 18 páginas. Mas eu não quero saber o primeiro dia, eu quero saber aqui, ó. X mais 9. 18 mais 9. 27 páginas. Essa aqui estava de boaça, né? Equaçãozinha do primeiro grau, mó de boa. 27 páginas é... o que a gente marca? Letra A, múltiplo de 9. 27 é múltiplo de 9? Sim. 9 vezes 3, 27. Então, a gente marca letra A. Deixa eu ver se a 18 vai caber ali do lado. Aliás, a 19? Vai não, que a 19 é grande. Então, vou apagar isso aqui tudo. Questão 19, que eu escrevi 18 de novo, não sei porquê. Questão 19, tá? Essa questão 19 a gente também já fez ela numa revisão de simulado, mas vamos fazer de novo. Ela fala assim, olha, um grupo de amigos resolveu fazer uma viagem para um parque ecológico. Eles chegam à estação central, que fica aqui embaixo, e partem de teleférico, em um teleférico, que faz a primeira parada na estação Minizou, que fica aqui no meio. E depois, a segunda parada na estação Vista do Céu, que fica aqui em cima. Então, eles saem daqui de baixo, vai de teleférico, o teleférico para aqui, depois sobe para cá. Tem aí a figura, mais ou menos essa aqui. Suponha que o comprimento total do cabo, daqui de baixo até aqui em cima, é de 480 metros. E que esse cabo permaneça totalmente esticado e que o comprimento dele, da estação central a Minizou, esse pedaço de baixo, é o triplo da Minizou até a Vista do Céu. Então, esse pedaço de baixo é o triplo do pedaço de cima, chamando aqui de x e aqui embaixo de 3x, né? Triplo do de cima, 3x. Então, primeira coisa, falou que tudo é 480. X mais 3x, 4x, coloca aqui embaixo, é igual a 480 metros. X, então, é igual a 480 metros dividido por 4, que é igual a 120 metros. Então, aqui em cima tem 120 metros. E aqui embaixo tem 360 metros. Primeira informação resolvida. É correto afirmar que a estação Vista do Céu, a altura da estação Vista do Céu em relação à central é... Eu quero saber essa altura aqui, ó. Quanto que tem de altura? Tudo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo e outro triângulo retângulo. Para eu saber a altura, eu preciso saber quanto vale aqui, vou chamar de H1, e aqui, né, H2, porque se eu arredar essa linha para cá, vai encaixar exatamente aqui, eu vou ter a altura toda. Então, eu descobri essa altura e essa. Eu tenho aqui, nesse triângulo retângulo, o 120, que é a hipotenusa. Eu tenho esse ângulo de 30 graus e eu quero saber o cateto oposto.
Cateto oposto e hipotenusa é fórmula do seno. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 graus, nós decoramos, não decoramos? Vale 1/2. Cateto oposto é o H1, que eu quero saber, e a hipotenusa, 120. 2H1 é igual a 120. H1 é igual a 120 dividido por 2. H1 é igual a 60 metros. Então, esse pedaço de cima aqui, vale 60 metros. Vamos descobrir o de baixo. 360 é a hipotenusa, H2 é o cateto oposto, só que agora o ângulo é de 60. Então, agora é seno de 60 graus, que é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto eu estou chamando de H2 e a hipotenusa 360. 2H2 é igual a 360 raiz de 3. 2H2 é igual. No exercício, pediu para considerar a raiz de 3 igual a 1,7. Então, fica 360 vezes 1,7. 2H2 é igual. Já fiz essa conta, não vou fazê-la de novo aqui na mão. 600... Não, pera, um minuto, deixa eu conferir aqui. É isso mesmo, 612. 612. H2 é igual a 612 dividido por 2. 612 dividido por 2, 306 metros. Então, a parte de baixo vale 306 metros. Agora é tudo. 60 aqui em cima, 306 aqui embaixo, 60 mais 306, 366 metros, a altura da estação vista do céu. Deixa eu ver aqui. 366 metros é a letra C do nosso exercício. Beleza? Pagar para fazer a última. Questão 20 aí para a gente encerrar essa prova. A questão 20 fala assim, olha, o peso chileno é a moeda oficial do Chile desde 1975. Algumas moedas deste país têm um formato semelhante a polígonos. Por exemplo, a moeda de 5 pesos chilenos tem o formato do polígono abaixo, tem aí a imagem da moeda. Uma das faces da moeda retrata um militar estadista chileno, Bernardo O'Higgins, Riquelme, não sei como é que pronuncia exatamente, que foi considerado o pai da pátria por participar do movimento de independência do país. Considere que o polígono regular ABCDEFGHA abaixo represente o esboço da moeda de 5 pesos chilenos, inscrito numa circunferência de centro O e raio 5 centímetros. Eu não desenhei o octógono todo, eu desenhei só a parte que nos interessa. Aqui está o centro, né, o ponto O. Aqui embaixo eu tenho o ponto B. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto R e o ponto H. Eu sei que aqui vale 5. Esse lado aqui também vai valer 5, obviamente, porque são iguais. É correto afirmar que a área do triângulo BRO, a área do triângulo que está colorido aí para vocês, ó, deste triângulo aqui, quer saber a área deste triângulo. O que é que eu vou fazer então para a gente descobrir a área desse triângulo? Primeira coisa, aqui nesse ponto O, eu tenho um ângulo aqui em cima, né? Esse ângulo aqui. Esse ângulo faz parte de um ângulo maior, que é este aqui, ó. É o ângulo ali ao redor do centro. Esse ângulo vale 360 graus, né?
Se vocês olharem no octógono, se vocês dividirem ele, vocês vão dividir esse ângulo de 360 em 8 partes iguais. 360 graus dividido em 8 partes iguais. Isso vai gerar ângulos de 45 graus. Então aqui vale 45 graus. Deixa eu apagar aqui esse ângulo de 360. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso descobrir a área desse triângulo. A área de triângulo é base vezes a altura, né? Então eu preciso de base da altura para eu poder resolver isso. Eu só tenho que esse lado aqui vale 5, que não me ajuda em nada. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta, deixa eu pegar a régua aqui, ó, saindo daqui do centro e ligando ao ponto H. Vocês podem até fazer isso no octógono de vocês aí. Então de O até H, quer dizer. Aí o que acontece? Eu produzi um outro triângulo aqui, ó. Aqui vale 5 também, porque também é a distância do centro até uma extremidade. Esse ângulo aqui também vale 45 graus, porque é um triângulo idêntico ao triângulo vizinho deles. Então, também tem 45 graus. Gente, então eu posso até apagar aqui, ó. Eu vou apagar essa parte de baixo. E vou ficar só com isso aqui. O que é que eu tenho aqui? Um triângulo grande que está sendo dividido ao meio. 45 mais 45, 90 graus. Então isso aqui é um triângulo retângulo. Ângulo de 90 graus. E aqui embaixo eu tenho a hipotenusa. Eu tenho a medida dos lados, eu consigo encontrar a hipotenusa com o teorema de Pitágoras. Então vamos fazer aqui do lado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é o que eu quero saber. Os catetos são 5 e 5. Hipotenusa ao quadrado é igual a 25 mais 25. Hipotenusa ao quadrado é igual a 50. 25 mais 25. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de 50. 50 não tem raiz quadrada exata. Tem que fatorar, tá? Fatorando a 50, né, para chegar na raiz quadrada, eu vou ter 5 raiz de 2. Então essa hipotenusa aqui, ó, tudo vale 5 raiz de 2, que é a distância de B até H. Esse ponto R aqui, ó, ele está dividindo a hipotenusa ao meio. Essa distância é igual a essa, porque os triângulos da figura que eu apaguei o pedaço, lembra? Eram idênticos. Então eu posso dividir aqui, ó, para encontrar esse pedaço. Então eu vou ter aqui 5 raiz de 2 dividido por 2, que não vai dividir na verdade, né? Então aqui desse lado eu tenho 5 raiz de 2 sobre 2 e desse lado de cá eu tenho 5 raiz de 2 sobre 2. Propriedade de triângulo retângulo. Quando a altura relativa à hipotenusa divide ela ao meio, a altura tem o valor da metade da hipotenusa. Ou seja, essa reta aqui, ó, OR, ela é igual a RB, que é igual a RH. Então, essa reta aqui também vale 5 raiz de 2 sobre 2. Agora eu quero a área desse triângulo aqui. Eu tenho a base e eu tenho a altura. Agora é só jogar na fórmula. A área é igual a base vezes a altura sobre 2. Base, 5 raiz de 2 sobre 2. Altura, 5 raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre 2. A área é igual a 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. 2 vezes 2, 4.
sobre 2. 25 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, raiz quadrada é 25 vezes 2, 50 sobre 4 sobre 2. Divisão de fração. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Então, eu peguei o 2 aqui e inverti. A área é igual a 50 oitavos. Simplificando aqui por 2, 25 quartos, que não simplifica mais. Então, a área do triângulo que a gente queria saber é 25 quartos. 25 quartos é a letra C do exercício. Então, questão 20 da letra C. Com isso, a gente terminou a prova de 2019. Na descrição aí do vídeo, né, junto aí embaixo, que sempre Bruna manda, tá as questões aí da prova de 2020 para vocês fazerem, para a gente corrigir na semana que vem, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato, gente.